todos bem-vindos. Acho que vamos dar início aí, então à nossa live, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre alguns aspectos importantes que eu senti aí no coração de a gente estar conversando, e à medida que o pessoal for entrando aí, a gente vai agregando mais gente para estar trocando essa ideia. Bom, nossa live não vai ser muito longa também, mas para a gente conversar sobre alguns aspectos que são importantes, baseado muito no que a gente tem conversado nos últimos dias, né? A gente está com um projeto novo aí, né? Um projeto de ajudar algumas pessoas a tornarem a sua rotina de fisioterapia um pouco diferente, mais simples, e eu espero que vocês estejam aí acompanhando essas propostas que a gente tem feito nos últimos dias. Bom, eu me chamo Wagner, né? Sou professor universitário, sou professor desde 2009, sou professor na Uniguaraká, em Guarapuava, aqui no Paraná, e sou também professor da Unicentro, Universidade Estadual que a gente tem aqui. E dentro dessa minha experiência como professor, a gente vai absorvendo muita informação, vai colhendo muita coisa que a gente, ao longo dos anos, tem estudado. E desde quando eu me formei, eu sempre busquei uma fisioterapia que fosse um pouco mais, como é que vamos dizer assim, mais objetiva, né? mais direta, mais simples. E quando eu terminei a graduação, eu já tinha em mente que eu queria ser professor, que eu queria dar aula. E isso fez com que os meus cursos e a minha preparação para ser professor, ela já começasse desde cedo. Então eu fiz uma especialização em terapia manual logo depois que eu me formei. Ela durou 2 anos. Depois dessa formação eu fiz o mestrado. E logo que eu terminei o mestrado, eu já comecei o doutorado. E terminei o doutorado em 2019. E quando eu terminei o doutorado, eu tive muita dificuldade de compreender algumas coisas que na fisioterapia a gente aprende. E eu acho que muitos de vocês devem ter também essa experiência, né, de que a gente aprende muita coisa na fisioterapia e às vezes a mensagem ela é um pouco complicada. A gente aprende e lê muito. Hoje mesmo eu estava lendo um livro para poder preparar uma aula que eu ia dar à tarde. E como a leitura ela é complicada, né? Como é difícil a gente usar a bibliografia como referência para a gente passar uma mensagem. E qual que é o grande desafio do professor? E logo que eu terminei o meu doutorado, eu imaginei, né? Eu deslumbrei isso. A gente tinha que tentar tornar a leitura que era difícil em uma mensagem que fosse fácil. E tornar a leitura, tornar o estudo que é dificultoso numa mensagem que seja fácil, não é simples. Mas eu sempre ouvi dos meus alunos e sempre alimentei isso dentro de mim, de que a minha forma como professor sempre foi uma forma de uma mensagem mais direta, mais simples. E aí então surgiu esse assunto, né, de uma fisioterapia mais direta, né, de uma fisioterapia mais objetiva, de uma fisioterapia com uma mensagem mais simples. E eu acredito muito nos benefícios de uma fisioterapia objetiva. Eu acredito muito que a gente pode ensinar como professor uma fisioterapia que seja mais fácil de ser compreendida. E hoje à tarde mesmo eu estava dando aula, né, para os alunos lá na Unicentro, e eu tinha acabado de ler uma coisa que era extremamente difícil, que falava sobre mobilidade anormal. E até compartilhei com eles que a gente lê muita coisa e tenta passar uma mensagem mais simples, e isso não é fácil de ser feito, mas acho que acaba sendo uma capacidade nossa como professor, mas tornando a ideia de que os pacientes que a gente atende, e acredito que muitos aí estejam atendendo pacientes, né, eles precisam que a gente use todas as ferramentas possíveis. E muitas ferramentas às vezes se tornam difíceis de a gente acessar, porque muitas vezes a gente não compreende como que elas podem ser úteis para nós, né? E o objetivo desses vídeos e dessa conversa hoje é a gente trocar essa ideia de como tornar a fisioterapia mais simples.
Não sei se vocês chegaram a compartilhar os vídeos. Eu tive, gostaria até de compartilhar isso. Eu tive a experiência de uma ex-aluna que até não sei se eu posso falar o nome dela, que foi a Ivanira, que foi aluna nossa há alguns anos. E ela, assistindo os vídeos que a gente fez essa semana, ela mandou uma mensagem para mim dizendo que eu tinha motivado ela a novamente usar os aparelhos de eletro e que aquilo tinha ajudado ela a usar algumas ferramentas que ela já estava engavetada, né? Que ela não usava mais. E eu fiquei muito feliz com esse retorno dela. Foi uma mensagem que me fez bem para o coração, porque a gente, quando ensina a fisioterapia, a gente tenta tornar essas mensagens simples, né? Como realmente foi com o que aconteceu com ela. Simplificar o aprendizado é uma coisa legal de a gente conversar, né? Não só eu, se vocês quiserem compartilhar experiências que vocês tenham aí para a gente conversar, mas a gente às vezes assiste algumas aulas de professores, né? Ou a gente assiste alguns cursos, ou até mesmo compra, né? Alguns materiais. E quando a gente vai ler, a gente vai tentar estudar, a gente tem dificuldade de entender qual é a mensagem que o professor quer passar. E muitas vezes isso faz com que a gente não utilize essas técnicas, né? A gente não use essas ferramentas. Porque muitas vezes você não sabe direito como usar, ou como ligar, ou como modular, sendo um aparelho, ou sendo uma técnica de terapia manual, né? A gente tem algumas dificuldades no nosso dia a dia. E isso faz com que a gente acabe não usando essas ferramentas. E eu vou dar um exemplo. Hoje nós estávamos na clínica e para quem não sabe, eu sou supervisor dos estágios, né, do pessoal que está se formando do último ano, e uma aluna pediu para a gente fazer uma manipulação da coluna cervical dela. E né, já cabe aqui a informação, né? A gente tem que avaliar muito bem quando a gente vai fazer uma manipulação cervical, né? Tem alguns testes pré-manipulativos importantes para a gente fazer, para avaliar integridade de artéria vertebral, e alguns outros testes importantes, como os testes diagnósticos para descobrir se realmente existe uma disfunção naquela cervical. E a gente conversou um pouquinho, fizemos essa breve avaliação, e ela falou: professor, eu queria fazer a manipulação, que você fizesse a manipulação, mas eu queria que você ensinasse a minha amiga, minha colega, a fazer em mim também. Aí para mim a coisa fez mais sentido, porque me parece que ali eu fui mais professor do que fisioterapeuta, né? E aí eu chamei as duas meninas, né? A paciente deitou e a colega que queria aprender a fazer a manipulação ficou do lado. E eu ensinei para ela, falei: olha, cervical alta, a gente manipula com parâmetro de rotação, a gente vai fazer uma tração, a gente vai avaliar o lado da disfunção, e a gente vai manipular assim. E fizemos a manipulação. E eu percebi que elas ficaram, né, felizes porque tinham aprendido uma coisa que é muito difícil de se fazer, difícil de aprender, difícil de ensinar também, mas conseguimos tornar em, uns 2, 3 minutos, uma técnica que é difícil, fácil de ser aplicada. Semana passada, né, a gente teve também uma aula bem legal de manipulação com a turma, os formandos também, eu acho, da faculdade. E a gente fez um monte de manipulação cervical, né? Manipulamos cervical alta, manipulamos cervical baixa, manipulamos em decúbito ventral, em decúbito dorsal, manipulamos sentado, e que é uma manobra legal de se fazer, né? E fizemos isso tudo em quanto tempo? Talvez em 1 hora, talvez menos. Praticamos umas 4, 5 manipulações. Amanhã tem mais, né? Amanhã a gente retoma as aulas de fisioterapia manipulativa. Então, eu me encontrei de uma forma muito confortável, eu consegui me encaixar bem nessa questão de uma fisioterapia mais objetiva, de uma fisioterapia que fosse mais prática, né? Mais rápida. O que não significa, pessoal, uma fisioterapia superficial. O que a gente tem que ter como objeção e o que é importante a gente analisar como fisioterapeuta,
muitos de nós estudantes de fisioterapia, né? Que pegar um aparelho de eletro e mexer nele, modular ele para tratar uma lesão, seja qual for, na fase aguda, é colocar uma frequência X, uma largura de pulso tal, no tempo tal. Isso é saber mexer, modular o aparelho, mas não me impede de ir atrás e estudar melhor esse aparelho, né? Por que esse aparelho tem que ser numa frequência alta? Por que esse aparelho tem que ser com 20 minutos e não 30 ou e não 10, né? Muitas vezes, tornar a mensagem simples é perigosa porque ela não pode ser superficial, né? Principalmente quando se é professor. O objetivo de assistir uma aula de um professor é aprender. E quando a gente busca aprender, a gente quer usar a coisa, a gente quer aprender a mexer, a gente quer se apaixonar por aquilo, mas não quer que seja muito difícil, mas também não quer só o superficial da coisa, né? E aí foi o grande desafio desses últimos anos, desses últimos vídeos que a gente tem feito, como ajudar o pessoal sem tornar cansativo e dificultoso, ao mesmo tempo que não pode ser superficial, né? Não pode ser muito simples. Então, o grande talvez tema para a gente conversar hoje, né, seja esse, né? Buscar sempre o conhecimento. Um outro tópico que eu queria levantar também para a gente conversar, e esse é um assunto que a gente conversa muito nos corredores, assim, nos bastidores, converso muito com alguns amigos que são professores. A eletro afasta muita gente, né? Eu chego no estágio muitas vezes onde o pessoal está atendendo e todos atendem muito bem, o pessoal sabe o que faz, mas quando a gente pergunta sobre eletrotermo e fototerapia, é complicado, né? A gente foge um pouco desse recurso de eletrotermo e foto, né? Por que será, né? Por que a eletrotermo e fototerapia ela não é uma coisa que parece que é tatuada na nossa mente? Por que a gente não aprende com tanta clareza a eletrotermo e foto como a gente aprende a alongar, como a gente aprende a fortalecer, como a gente aprende a usar a mão para fazer uma mobilização articular, né? E eu atribuo isso à dificuldade que é a gente decorar as coisas. Porque inevitavelmente a gente acaba tendo que gravar na mente algumas coisas, né? Frequência alta para dor aguda, largura de pulso para dor crônica tem que ser assim. A gente fica com aquilo de tem que ser e passa uma semana, duas, a gente acaba esquecendo. E galera, para mim, como professor, como fisioterapeuta, o que faz toda a diferença para a gente memorizar, para a gente gravar, para a gente poder guardar as coisas que a gente aprende, é a prática. A gente tem que praticar, né? Se a gente não pratica, a gente acaba esquecendo, a gente perde a mão, a gente acaba não lembrando como são esses parâmetros, a gente não sabe como abordar a lesão, ou como colar os eletrodos, ou como ligar o aparelho, ou como aumentar a frequência. Então, a prática ela acaba sendo muito importante. Agora, o que a gente não pode é que deixar o nosso conhecimento ficar só por aí, né? Deixar o nosso conhecimento ser raso como um vídeo de 1 minuto e meio ou 2 minutos. Nós temos que ter bagagem, conhecimento, temos que ter maturidade para saber que a fisioterapia pede mais, né? Os nossos pacientes podem ser beneficiados com o nosso conhecimento. Então a gente precisa dessa fisioterapia mais completa e é nessa fisioterapia que eu acredito. O tornar o complexo simples faz sentido para vocês, pessoal? Tornar uma mensagem difícil, né? Um aprendizado fácil, faz sentido para vocês? É uma característica que eu sempre busquei da minha docência, né? Sempre tentei ser um professor mais prático e mais direto e mais simples.
E eu acho que isso ajuda. Tem até um exemplo importante para falar do laser, né? Que foi um aparelho que a gente conversou essa semana. Existem duas referências bibliográficas importantes para laser. Tem duas referências importantes de laser que a gente usa, que é o Lowenhead, que é um livro de eletrotermofototerapia, e o Eletroterapia de Clayton. São livros que a gente usa para se embasar na hora de estudar eletro. E quando a gente abre esses livros, nossa, lá tá dose de cicatrização de 1 a 3 joules, dose para regeneração de 4 a 5 joules, dose para analgesia 6 a 8 joules. E o decorar muitas vezes é difícil. O mesmo se aplica para as frequências dos aparelhos. A gente liga um aparelho de eletro e quando a gente estuda essas referências bibliográficas, elas vão falar assim, que para a fase aguda tem que ser de 70 a 100 Hz, a frequência de um aparelho de analgesia. Para uma fase de subaguda, a gente tem que usar de 50 a 65, 70 Hz. E para a fase crônica, uma frequência de 20 a 40, 50 Hz. Aí o aluno grava isso, ele decora isso, ele fala, bom, então é isso de 50 a 70... Só que às vezes a gente vai trabalhar numa clínica de uma prefeitura ou na clínica de um profissional que nos convidou, sei lá, que nos fez um convite para trabalhar, para ser profissional daquela empresa, e a gente acaba se deparando com um aparelho que não vai de 0 a 100, ele vai de 0 a 200, ou ele vai de 0 a 150 Hz. E muitas vezes a gente se depara com aquela, pô, e agora? Eu aprendi que era de 70 a 100, e o aparelho suporta uma frequência maior. E aí o que a gente precisa ter em mente, né? Que o decorar limita a prática. E se eu me acho limitado para a prática, eu tenho medo de fazer. E o medo de fazer impede que eu use. E se eu não usar, o meu paciente não vai ser beneficiado com aquele recurso, ou eu vou tornar o meu conhecimento mais limitado. Vocês concordam? Se eu aprendo de uma forma mais objetiva, que seria como? Para a frequência aguda, eu vou usar frequência alta. Alta quanto? O mais alto que o meu aparelho suporta. Se o meu aparelho suporta um alto de 200, é esse que eu vou usar para uma dor aguda. Ah, mas eu aprendi que para agudo, a frequência boa para agudo era de 70 a 100. Mas para aquele aparelho antigo que você estudou e que suportava no máximo aquela frequência, entende? Então é por isso que o tornar o aprendizado, a metodologia mais prática, o conhecimento mais simples, mais fácil, pode fazer a gente se beneficiar com o recurso, pode fazer a gente entender melhor como o aparelho pode nos ajudar, pode fazer os nossos pacientes melhorarem mais do que melhorariam se nós não utilizássemos o recurso. Então, o exemplo da eletro, assim como o exemplo do laser, que se eu aprendo que a frequência para aguda é de 3 joules, a frequência para crônico é de 5 joules, isso faz com que a gente consiga melhores benefícios, né? Com que a gente consiga ajudar mais pessoas, né? Que eu acho que é o grande objetivo da nossa profissão. Vamos ver aqui o que o pessoal escreveu. A Nádia comentou ali, né, sobre conseguir transformar coisas mais complexas em mensagens mais simples, né? Nádia, esse é o grande objetivo, né? A Nádia agora é a nossa professora lá na Guaracá também, colega de supervisão de estágio. Quanto mais difícil a gente torna o aprendizado, mais a gente afasta o aluno, né? Ninguém quer aprender uma coisa que seja difícil, né? Ninguém quer investir tempo em algo que vai ser cansativo ou doloroso, sei lá, né? Ou pesado para aprender. A gente está assistindo alguns vídeos em casa, às vezes a mensagem longa ela é cansativa. Então, tornar a mensagem simples eu acho que é o grande X aí para que a gente possa sair da zona de conforto, né? A Heloísa falou ali sobre metodologia direta, né?
direto e simples. Uma mensagem direta e simples ajuda muito, né? É mais fácil de aprender, né, Lô? Eu concordo com você. Lívia também falou, decorar limites, limita a prática. É verdade. Essa semana na semana passada a gente estava tratando um paciente com lesão de joelho e eu falei para um dos alunos do estágio que estão atendendo o paciente, né? Falei, olha, vamos pesquisar sobre um questionário para a gente aplicar com esse paciente e vamos também fazer uns testes para a gente dar alta para ele, né? E hoje a gente fez esses testes. Hoje nós fizemos teste horizontal, teste vertical, triplo rope e o I-balance test. 4 testes para poder dar alta para um paciente que é atleta, que fez uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e precisava receber a alta, né? A gente avaliou e definiu a alta dele. Aliás, tem tanta coisa que dá pra gente conversar sobre isso, né? Esses dias, enfim, não vamos misturar as coisas. A gente conversou em 3 professores sobre critérios de alta de LCA. Foi uma conversa muito legal. Eu, o João Ruaro, professor da Unicentro, e o Luizinho, da Unicentro também. E hoje nós estávamos fazendo essas altas e eu estava conversando com esse aluno estagiário. Ele falou, pô, professor, eu não conhecia esses testes. Eu nem sabia que tinha esses testes. E aí eu e ele, nós fizemos juntos. E mais gente foi chegando, eu fui vendo que teve uma hora que tinha umas 10 pessoas ali assistindo o teste. Aquele momento, pro aprendizado, ele é mais importante do que você ser obrigado a estudar um artigo que foi dado para você. E a gente poderia ter feito isso. Olha, vamos estudar um artigo sobre critérios de alta e vamos estudar 4 testes, 5 testes de alta para um atleta que vai receber alta após reconstrução do cruzado anterior. Mas quando a gente se reúne para trocar informação, como a gente está fazendo agora, né? Quando a gente se reúne para aprender junto, o aprendizado ele é muito mais rico, né? Ele é mais valoroso, eu percebo que tem o interesse. Eu falei para ele, olha, agora vamos fazer uma conta matemática para a gente ver porcentagem. E daí até depois a gente conversou fora do ambiente, o professor nem sabia fazer porcentagem. Falei, puxa vida, né? A gente não aprende mesmo, né? Aí a gente fez junto ali, ele falou, pô, professor, legal pra caramba, até se tiver aí, a gente pode conversar, né? Fizemos a porcentagem, vimos que o atleta estava com 5% de déficit da perna operada em relação à perna boa, e isso é um bom sinal, né? A gente estipula como mais do que 10, 15, até 20%, mas eu não gosto de liberar atletas, pacientes que tenham um déficit da perna machucada, a perna operada maior do que 10% em relação à perna boa. E aí a gente fez o cálculo lá, fez a conta e definimos que então a gente ia estabelecer esse critério de alta, né? O atleta ficou muito feliz, porque fica tratando na fisioterapia, ele fez uma fisioterapia pré-operatória, então ele está aí mais ou menos 8 meses com a gente. E como é rico, né? Como é rico essas informações que a gente troca, essas informações que a gente aprende, as que a gente ensina, mas principalmente as que a gente pratica junto, né? Hoje foi bem legal lá no estágio, a gente conseguiu criar esses critérios avaliativos. E chega uma hora que a gente precisa fazer algumas coisas diferentes. E isso serve para a nossa vida como fisioterapeuta mesmo. Sabe aquele paciente que já faz 10 sessões, 9 sessões, 8 sessões, 15 sessões, 20 sessões e ele já está de saco cheio da fisioterapia. A gente muitas vezes já está saturado do paciente e a gente precisa de alguma coisa diferente, sair da zona de conforto, tentar melhorar, tentar crescer, tentar aprender, tentar ensinar diferente, fazer com que o paciente se sinta motivado. E a mesma sensação que o fisioterapeuta tem com o paciente, eu como professor hoje tenho com os meus alunos. Eu preciso fazer eles se sentirem motivados, eu preciso tentar ensinar algo diferente, eu preciso passar uma mensagem que ainda ninguém passou, uma mensagem que seja objetiva e direta. E eu também preciso me motivar, eu preciso ter mais combustível para sair de casa, preparar mais aulas, né? E aprender junto com vocês. Cara, esses dias eu encontrei o João Ruaro e o Luizinho na academia, até a gente tava conversando sobre critérios de alta, né? A gente aprendeu e eu ensinei que nós dávamos alta para LCA com 6 meses, é ou não é?
6 meses, dei alta para paciente atleta de LCA com 5 meses, com 5 meses e meio. Eu sou do tempo que quanto antes melhor, né? Saíam protocolos avançados de alta para reabilitação pós-cirúrgica de LCA e as coisas mudaram muito, né? Eu e o Luizinho, nós compramos o livro agora há pouco tempo de reabilitação do joelho e eu estava lendo essa semana, os protocolos agora são de 9 a 12 meses. Olha como mudou, quase dobrou, né? Assim como eu aprendi várias coisas na minha graduação, que a fisioterapia ao longo do tempo evoluiu e a gente vai aprendendo coisas diferentes. É para isso que a gente serve, né, galera? Para aprender junto, conversar, trocar ideia, né? E vamos conversar sobre mais coisas, né? E eu tava falando do negócio da conversa do LCA. E nós conversando, chegamos à conclusão que é o seguinte: é 6 meses, é 7 meses, é 8 meses, é 9 meses. Isso dá uma aula inteira, né, sobre isso. Quais são os seus critérios de alta? Né? Que foi até o que o João comentou. Quais são os critérios? Hoje nós fizemos 4 testes. Quais critérios a gente vai seguir? Eu vou comparar a perna direita e esquerda, eu vou fazer um isocinético, eu vou fazer cirtometria, vou fazer goniometria, eu vou fazer triplo rope, eu vou fazer o rope, eu vou fazer salto vertical, salto horizontal, eye balance, termografia. O que você vai usar como critério de alta para poder chegar num parâmetro de alta, né? E qual vai ser o déficit que você vai aceitar para a perna operada em relação à perna sadia? Ou para o ombro operado, para o ombro sadio? Isso é importante a gente ter em mente para estabelecer os critérios, né? Beleza, galerinha? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado a todos que estão aí desde o início. Logo vamos estar conversando mais sobre mais assuntos de fisioterapia. Vamos estar mandando mais vídeos aí sobre mais coisas. E se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Vamos aprender, ensinar e crescer todo mundo junto. Beleza?